1.000 médicos brasileiros consultassem ao mesmo tempo pelo SUS, tá? Assim, hipoteticamente, com 3 exames por médico, por consulta, nós teríamos 900 mil exames solicitados. A gente sabe que o SUS ele tem uma capacidade de exames de 300 mil exames. Então, assim, extrapolaria em 600 mil exames. Então, assim, nós sabemos que o grau de ineficiência e inoperância do SUS com relação ao encaminhamento de exames é muito grande. O médico solicita um ultrassom. Tu vai demorar 2 semanas, às vezes 2 meses para conseguir um ultrassom. Se te solicitar um hemograma é rapidinho, no outro dia consegue. Mas se te pedir uma tomografia, uma mamografia, 6 meses, às vezes. E se te pedir uma ressonância nuclear, vai demorar aí 1 ano, mais ou menos, em média. Então, se aumentarmos a proporção que a população e que esse programa Mais Médicos e que o governo quer aumentar em número de médicos, vai ter que sextuplicar a capacidade do SUS em exames laboratoriais e diagnósticos. Então, assim, vai se manter uma ineficiência e inoperância muito grande. Então, cada vez mais uma coisa gera outra. Se traz médicos, e vai ter que ter mais resolutividade, mais exames, mais procedimentos. Então, assim, não adianta só chamar médicos. Não adianta dizer que é só o médico que resolve, o médico não resolve tudo. Isso aí começou, na verdade, com aquelas manifestações, né? Ali que mais ou menos deu-se início, né? Quando a população foi à rua, sim, mais saúde, mais isso. Sim. Eles tiveram que tomar uma atitude para poder abafar e acabaram lançando isso aí, né? Na realidade, o que a gente fala que é uma resposta eleitoreira. Assim, existe estatísticas também assim, que mostram que a aprovação do governo Lula, a reprovação do governo Lula, ou seja, em saúde, era em torno de 60%. Ele tinha uma aprovação em outras coisas, mas na saúde ele não tinha uma boa aprovação, em torno de 60%. A reprovação em saúde do governo Dilma era em torno de 73%, 75%. Então, assim, a forma que o governo encontrou foi realmente dizer, vamos trazer mais médicos. Então, isso é a maneira dela dizer que ela está fazendo alguma coisa. Mas, na realidade, inclusive, até trouxe aqui impresso isso, o governo está gastando com essa campanha de dizer que o problema é só a falta de médicos, ele está gastando só com publicidade, atores, rádio, TV e mídia, 10 milhões de reais só para promover a população contra o médico. Dizer que o médico é o culpado, que não quer ir para o interior. Então, assim, isso aí, 10 milhões de reais que na realidade não procede, né? Assim, poderia ser investido em coisa melhor, né? Assim, em hospitais, em postos de saúde. A gente sabe dos nossos postos de saúde que a gente encontra assim, em todo o Brasil, né? Deixa eu fazer aqui o nosso vídeo, tá ok? O vídeo que o senhor sanou. Depois a gente vai exibir o vídeo para que a população tenha uma noção de como é a situação desses 6 mil supostos médicos que o governo diz que está buscando. Sim. Depois eu queria que o senhor falasse para a gente se o governo está buscando ou está repatriando esses médicos, se eles eram daqui. Vamos dar uma olhada no material que foi divulgado no canal do YouTube e foi trazido aqui pelo Dr. Rogério. Do estado de Pernambuco, moro no assentamento da Reforma Agrária com a minha família, somos todos agricultores. Antes de vir para Cuba eu militava no Movimento Sem Terra e estudava. A vinda para Cuba foi através do Movimento Social MST. A beca para vir para Cuba eu comecei a buscar desde 2004, 2005, quando eu descobri que tinha pessoas que eram enviadas para cá para estudar medicina, e aí eu me interessei, fui atrás. Foi através do movimento de mulheres camponesas. A minha vinda para Cuba foi um processo de indicação do Movimento Sem Terra. Porque, como a gente sabe, Cuba, na verdade, tinha vagas para os movimentos sociais, para partidos, para embaixadas. Então, assim, para movimentos sociais, o Movimento Sem Terra, nosso movimento é um que recebe vagas, né? E a cada base, cada brigada, cada assentamento indica uma pessoa. Essa pessoa vai para São Paulo, faz um processo, uma preparatória, onde vai ser avaliada durante um curso, né, num determinado tempo, não só pelo pessoal do movimento, mas também pela própria embaixada cubana.
E aí você passando por esse processo já foi assim que eu vi. Eu tô amando vivenciar essa experiência de estudar medicina num país socialista. O povo cubano é muito solidário e eu sou muito grata a Cuba, a Fidel. E socialismo é o futuro. E espero poder voltar pro meu país e plantar lá essa semente revolucionária que eu tô vivenciando aqui em Caminho 30. É impactante. E, na realidade, isso aí é um alerta e a população precisa se acordar. Em 99 houve um acordo entre o Lula, o governo do Fidel Castro e o MST. Eles fizeram um acordo e começaram a promover o ingresso de estudantes, pessoas selecionadas por eles para ingressarem no curso de medicina lá. Então, na realidade, existe um planejamento estratégico já de longa data, já enviando pessoas do Brasil. E essas pessoas são selecionadas no vestibular, entre aspas, do MST, no vestibular, entre aspas, do PT. Assim, então, assim, eu estou aqui com um documento que assim está impresso, está meio apagadinho até, mas o site é ptsul.com.br. Na realidade fala que PT abre pré-inscrição para bolsas de medicina em Cuba. E nesses pré-requisitos aqui, ter no máximo 25 anos, ter concluído o ensino médio, ter estudado todo o período em escola pública e ter no mínimo 2 anos de afiliação partidária e apresentar carta de recomendação de instância partidária, ou seja, setorial, diretório ou comissão executiva de âmbito municipal, estadual ou nacional. Não se trata de recomendação de um membro da instância, mas sim aprovada em reunião da instância partidária. Então isso aqui é uma prova inequívoca e fatos não são contestáveis, assim, isso aí não tem como contestar. Então, assim, é importante a população saber que eles, na realidade, querem trazer de qualquer forma esses estudantes que eles mandaram para lá. E como eu comentei, é que assim, dentro do currículo deles está o socialismo. Eles estão indo para lá, não só para ser médicos, claro que eles talvez nutrissem a vontade de ser médicos, mas assim, eles não são só médicos. Eles são pessoas partidárias, assim, com uma ideologia e focados em trazer essa ideologia para o nosso país. Então, assim, eles querem trazer essas pessoas e cada pessoa dessas que vá para o interior desse país é um forte candidato a talvez ser um prefeito desse município daqui a um pouco tempo, um curto espaço de tempo, e são células socialistas, e são 6 mil potenciais prefeitos do PT no futuro. Então, assim, nada vem ao acaso. Eles querem trazer essas pessoas sem a prova de revalidação do diploma. Então, assim, facilitando o ingresso de qualquer jeito desses médicos no país. Então, esses cubanos nem sempre são cubanos. Eu acredito que a grande maioria dessas vagas que eles dizem que querem trazer 6 mil para o interior, 6 mil médicos, a grande maioria sejam de brasileiros que estão lá e que não conseguem fazer a prova da revalidação do diploma e que querem se equiparar aos médicos do Brasil. Os médicos do Brasil, assim, todo mundo sabe que o ingresso numa faculdade de medicina é um ingresso bastante disputado, é uma das faculdades mais difíceis de se passar no vestibular. O estudante de segundo grau tem que fazer cursinho, em média 2 anos para conseguir passar num vestibular. E isso não é uma coisa fácil, é um estudante dedicado no segundo grau que acaba muito esforço passando no vestibular. Isso é injusto com o médico que no Brasil estudou, se dedicou e fez a sua faculdade pública ou federal ou particular e agora de repente trazem os médicos e equiparem eles ao mesmo patamar. Então, assim, absolutamente injusto. Assim, nós não podemos aceitar e tem um viés ideológico que põe em risco inclusive a nossa democracia, não só a saúde. Então, mas nós não, na realidade, esse intuito de estar aqui e falar sobre isso também, na realidade, não é o foco nosso. O nosso foco é a saúde. Assim, agora, existe uma coisa obscura por trás disso tudo, que é trazer esses 6 mil pessoas, especificamente de Cuba, porque Cuba exporta médico. A relação médico-paciente em Cuba é uma das maiores proporções de médico-paciente no mundo, no país de Cuba. Eles têm uma média de 6,4 médicos por 1.000 habitantes em Cuba.
enquanto que a maioria dos outros países é 1,8, 2 e pouco, 3, e a proporção é muito alta. Por quê? Porque eles exportam médicos. Eles já fizeram isso já na Venezuela. O Hugo Chávez, grande parceiro, grande companheiro do Fidel Castro, importou muitos médicos de Cuba. Ele importou centenas, milhares de médicos de Cuba para a Venezuela. E esculhambou a medicina da Venezuela. Esculhambou, simplesmente assim, a gente vê depoimentos, existe isso no YouTube, é só procurar, depoimentos e as atrocidades do que estes médicos de Cuba realizam no país da Venezuela também. E também é importante saber que existe também um negócio com relação a isso. E por que Cuba exporta médico? Cada médico que a Venezuela, por exemplo, também, tudo se acha na internet. Hoje em dia a internet é uma fonte de informação incrível. Cada médico que é importado de Cuba para a Venezuela pagava $4.000. Então, ela dava ao governo de Cuba. Então, e o médico de Cuba, ele recebe $80 por mês. O médico lá não tem onde trabalhar. Ele, como é um país socialista, ele tem que trabalhar onde o governo manda. Então, o médico lá, são postos de saúde, como o PSF aqui no Brasil. É uma medicina geral comunitária, ele fica trabalhando, só pode trabalhar naquele local e o governo diz, tu vai receber $80 por mês e esse é o teu salário. O custo de vida é muito baixo para uma pessoa viver em Cuba. Então, $80 é um salário mais ou menos, assim, mas para os nossos padrões é inaceitável. Seria como um indigente aqui, quase, o que vive uma pessoa com um salário de R$1, quase R$2 por dia. Mas isso existe e é uma realidade que a gente tem que expor, fazer com que chegue à população todas essas situações. Mesmo que a população não tem como um médico sobreviver e ganhar bem, porque ele estudou para isso e é uma profissão que exige aí muita responsabilidade, trabalhando somente para o público, somente para o SUS, ele chegar aqui, por exemplo, começar de segunda a sexta, 4 horas de manhã, 4 da tarde, embora, não trabalhar na sua clínica particular, não fazer consultas particulares, tem como ou não? Nós acreditamos que sim. Assim, existe uma distorção e um disparate muito grande entre os valores que várias regiões pagam ao médico. Mas, em média, um PSF, um posto de saúde, paga em média um salário de 10 mil bruto e fica em torno de uns R$7.500 para ele receber pela prefeitura. O que faz com que esse salário não seja normalmente suficiente e o médico tenha um caráter diferente como profissão, onde ele tem a possibilidade de trabalhar de dia e de noite. As outras profissões nem sempre têm essa prerrogativa de poder trabalhar de dia e de noite. Então o médico se submete a cargas horárias extensas. Ele sai daqui, ele vai para os plantões. Então ele faz plantão 24 horas no fim de semana, ele sai daquele emprego às 6 horas, às 6 horas ele já está entrando no outro plantão, é uma coisa muito dinâmica e ele no outro dia está continuando trabalhando, não é como outras atividades e tal, e é uma atividade muito desgastante e de muita responsabilidade, como todos sabem. Às vezes a população não vê isso, ela acha que o médico tem que atender bem e tal, claro que tem que atender bem, mas o caráter é extremamente desgastante. A gente trabalha com uma responsabilidade, nós somos regidos por um conselho de ética muito rigoroso, onde existem poucos direitos e muito mais deveres. Então, assim, há necessidade de se ver esse lado. Tu me perguntou com relação a um médico sobreviver só com um salário. O objetivo, a proposta do Conselho Federal de Medicina é uma proposta de criar-se uma carreira de Estado para o médico. Então, essa carreira de Estado, toda concurso público, onde teoricamente um concurso público, uma carreira de Estado aos moldes do Ministério Público, dos juízes e tal, isso exigiria uma dedicação exclusiva. Então, para tal, o médico teria que receber bem, assim. Eu tive uma conversa recentemente com o nosso promotor e ele me perguntou, mas qual é o salário que vocês acham justo vocês receberem? Ele me perguntou. E aí eu perguntei quanto que ele recebia. E aí ele me falou o valor que ele recebia. Eu disse para ele assim, este é o valor justo para um médico receber início de carreira, como é o seu caso.
Porque a instância, o caráter do Ministério Público e de um juiz, ele passa no concurso e ele se submete a ser mandado para Cáceres, para Tefé, para onde for, assim, ele se submete a onde for no Brasil, Maranhão, Piauí, se for estadual, concurso ou federal, ele vai porque ele sabe que ele vai ter direitos trabalhistas assegurados, ele vai ter 13º, ele vai ter tudo assegurado. Hoje em dia as prefeituras elas não querem saber de contratar por via concurso. Normalmente os contratos são por licitação e eles exigem que o médico tenha uma pessoa jurídica para trabalhar pela prefeitura. Aham. Então é feita licitação, acabou a licitação naquele ano, no outro ano se faz uma outra licitação. Então há uma instabilidade do médico, o médico não tem uma garantia de que vai no outro ano conseguir seguir, né, nessa situação. Então assim, a nossa prerrogativa é lutar por uma carreira de Estado para um médico. Só que o caráter do médico, do trabalho médico, como eu já falei, é um caráter diferente. Enquanto um promotor e um juiz, às 4 horas da tarde, 5 horas talvez, encerram suas atividades e vão jogar tênis, nós continuamos trabalhando. Porque se o médico ficar sozinho naquela cidade, ele não vai trabalhar 40 horas por semana. Ele vai trabalhar 24 horas por semana. Então, assim, há necessidade de se valorizar o médico. Assim, não é que nós queremos ganhar mais, mas assim, a gente precisa ter uma valorização e o governo precisa entender isso. Se a gente fizer uma conta simples, vamos dizer assim, que o médico no seu escritório, no seu consultório particular, ele atendesse, vamos colocar 5 pessoas por dia, sim, que é um número bem baixo. Se cobrar aí um valor médio, vamos dizer, de R$200 a consulta, sim, ele ganharia 20 mil por mês. Sim. Entendeu? E aí ele trabalhar, por exemplo, que nem o senhor fala, meio que fazendo 24 horas e tal, para ganhar 10, é complicado. Ele teria que ter essa opção também de não querer ou não, né? Sim, na realidade isso é uma colocação tua hipotética, porque hoje em dia, particular, assim, a quantidade desse número de consultas para um médico, assim, não é muito comum. Hoje em dia o médico vive